Antes de falar sobre o nosso trabalho, irei dar uma prévia sobre o que é uma pilha, que será o alicerce do nosso trabalho. Pilhas e baterias são geradores elétricos que compõem a classe de geradores químicos, porque são capazes de transformar energia química em energia elétrica. Além disso, também são dispositivos capazes de manter uma diferença de potencial entre os pontos em que estão ligados polos positivo e negativo. A função básica desses dispositivos é aumentar a energia potencial das cargas que os atravessam e são chamadas fontes de força eletromotrizes. Mas o que é essa força eletromotriz? Bom, os gerados químicos, pilhas e baterias tornaram possível a produção de cargas elétricas contínuas e uniformes, o que levou os físicos a formularem um novo conceito a uma nova grandeza física que pudesse definir tal propriedade, que é essa força eletromotriz. Ou seja, para a física, essa força eletromotriz é a propriedade que qualquer dispositivo, especialmente geradores, tem de produzir corrente elétrica em um circuito. Trata-se de uma grandeza escalar cuja unidade é o volt, e está designado a tensão existente nos terminais de uma bateria ou gerador elétrico, antes da ligação de qualquer carga. Para a utilização das pilhas, normalmente é necessária uma associação em série, porque a tensão fornecida pode não ser suficientemente capaz de suprir a utilização de equipamentos em razão do seu índice de voltagem, que é de 1,5 volts para pilhas comuns, como por exemplo os controles remotos da sua casa. Mas como exatamente essas pilhas funcionam? Se você examinar qualquer pilha ou bateria, notará que ela tem dois terminais. Um terminal está marcado com um sinal de mais, ou seja, é o terminal positivo, enquanto o outro terminal está marcado com um sinal de menos, ou seja, negativo. Em uma bateria tipo AA, C ou D, que são baterias normais de lanternas ou controles remotos, as pontas das baterias são os terminais. Em uma bateria grande de carro, existem dois terminais de chumbo, mas que esse conceito não será necessário para o nosso experimento. Para que a bateria funcione, os elétrons se agrupam no terminal negativo desta. Se você conectar um fio entre os terminais positivo e negativo, os elétrons fluirão do terminal negativo para o positivo o mais rápido que eles puderem. Normalmente, você conecta algum tipo de carga para a bateria usando um fio. Esta carga pode ser algo como uma lâmpada, um motor, um circuito eletrônico, como por exemplo um rádio. Nosso experimento terá como base um circuito elétrico. Mas o que é isso? Bom, um circuito elétrico é um conjunto formado por um gerador elétrico, um condutor em circuito fechado e um elemento capaz de utilizar a energia produzida pelo gerador. O gerador elétrico é uma bateria, uma pilha, que no nosso caso nós utilizaremos uma pilha tipo D, um condutor, que será o cabo de cobre, e um elemento capaz de utilizar a energia, que vai ser o LED, que possui uma tensão de 3 volts. No primeiro experimento, realizamos um circuito em série, que é uma associação cujos componentes estão ligados sequencialmente numa única malha. Nesse tipo de circuito, a corrente que flui através de cada componente é a mesma, mas a tensão pode ser diferente dependendo da resistência do componente. Nesse experimento, utilizamos 4 pilhas, 2 LEDs e 3 cabos de cobre. Ligando em série, a tensão se divide, pois como cada pilha possuía 1,5 V, utilizamos 4 pilhas, o necessário para ligar 2 LED, sendo em torno de 6 volts. Para que o experimento funcionasse, prendemos 4 pilhas juntas com fita isolante para que essas fixassem e não se afastassem umas das outras. Conectamos o cabo de cobre em um dos LEDs no polo positivo e esse mesmo fio no polo negativo do outro LED. Fizemos isso nos dois LEDs. Em seguida, os cabos sem ligações prendemos nas pilhas com uma fita isolante. Realizamos as conexões de todos os fios para que o circuito funcionasse corretamente. Segundo experimento, fizemos um circuito em paralelo. Mas o que é isso? Bom, é uma associação no qual os circuitos de entrada e saída estão ligados entre si. No circuito paralelo, a tensão aos terminais de cada componente é a mesma. Ou seja, os componentes nesse circuito dividem a mesma fonte de corrente, de modo que a tensão é conservada. Nesse experimento, utilizamos 3 LEDs, 2 pilhas de 1,5 V para que pudesse suprir a necessidade de 3 volts do LED e o cabo de cobre. Para que isso fosse possível, nós ligamos as partes positivas do LED entre si e depois as partes negativas, de modo com que a tensão ela fosse igual para cada um.